A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja como está escrito na Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual e consumo para todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada
que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que com o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar. Na descrição desta live, em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração para dar início à nossa live. Para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão
pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus para os sorteios. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração de número 6. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito nesta sua igreja virtual, @AIG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número agora de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Senhor, o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao seu coração com um livro e um capítulo para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor. Escolha um número aí agora de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio do primeiro rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos agora ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas para a meditação do rebanho. Livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 2 João contém um capítulo com 13 versículos, que fala assim: o amor fraternal, versículo 4, 5, 6 e 7. Fiquei sobremodo alegre em te encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, e que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus, o Cristo, vindo em carne.
assim é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. O rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos ao sorteio do livro. O livro é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tiago. Capítulo é o capítulo 3 do livro de Tiago. Capítulo 3 do livro de Tiago contém 18 versículos, que diz assim: os pecados da língua e o dever de freá-la. Versículo 1, 2, 3 e 4. Meus irmãos, nós vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de frear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos do ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. O livro é Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses, 4 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Filipenses. O capítulo é o capítulo 2 do livro de Filipenses. Capítulo 2 do livro de Filipenses contém 30 versículos, que diz assim: exortação ao amor fraternal e à humildade. Versículo 1, 2, 3 e 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há estranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensei a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Livro de Judas, 1 capítulo. Livro de Judas, 1 capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Judas contém 25 versículos, que diz assim: é dever cristão pelejar pela fé. Versículo 3, 4, 5 e 6. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano, o Senhor Jesus o Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo liberado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram,
e os anjos, os que não guardavam o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e de número 20, par. O sorteio do livro. O livro é Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. O sorteio do capítulo do livro de Jeremias. O capítulo é o capítulo 31 do livro de Jeremias. Capítulo 31 do livro de Jeremias. Capítulo 31 contém 40 versículos, que diz assim: lamento transformado em júbilo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Senhor teu Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graças no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada a Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 19. Denúncia de número 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Nossa denúncia de número 19. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou uma classe que é daqueles que creem nele, e são esses, os que creem, que têm todas as promessas. Você é um que crê, ou você é um que apenas acredita e acha que crê? Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, de que crer e acreditar são a mesma coisa, vai receber um prêmio de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio aqui da denúncia. Não, agora é a oração, perdão. Vamos ao sorteio da oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos do Senhor, dos guerreiros do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 8. Oração de número 8. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Peço em nome do Senhor e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus.
Gratidão pela presença. Livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 33 do livro de Isaías. Capítulo 33. Capítulo 33 do livro de Isaías contém 24 versículos. A aflição e o livramento de Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procede perfidamente e não foste tratado como perfidia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado como perfídia. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Se tu o nosso braço amanhã após e a nossa salvação no templo da angústia. Ao ruído do tumulto, fogem os povos quando tu te ergues. As nações são dispersas. Então, ajunta-se-á o vosso despojo, como se ajuntam as lagartas, como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. Vamos ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas. Livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Cantares. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 3 do livro de Cantares. Capítulo 3 do livro de Cantares contém 11 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. De noite no meu leito busquei o amado de minha alma, busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei, viste o amado da minha alma? Mal os deixei. Encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa da minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. E o livro para meditação é o livro de Juízes, 21 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 8 do livro de Juízes. Capítulo 8 do livro de Juízes contém 35 versículos. Gideão aplaca os eframitas e mata os reis dos midianitas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então os homens de Efraim disseram a Gideão, que é isso que nos fizeste, que não nos chamastes quando foste pelejar contra os medianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse, que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim os melhores do que a vidima de Abiezer? O Senhor Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb, que pude eu fazer comparável com o que fizeste. Então, como falar-lhe-eis esta palavra?
abandonou-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com eles estavam cansados, mas ainda perseguindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Atos, 28 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo de Atos. O capítulo é o capítulo 26 do livro de Atos. Capítulo 26. 24, 26. Contém 32 versículos. Paulo discursa perante o rei Agripa. Versículo 1, 2, 3 e 4. A seguir, Agripa dirigiu-se a Paulo e disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa? Então Paulo estende a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versartos em todos os costumes e questão que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos para o livro. O livro é 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel. O capítulo é o capítulo 10 do livro de 2 Samuel. Capítulo 10. Capítulo 10 do livro de 2 Samuel contém 19 versículos, que diz assim: Davi derrota os Anomitas e os Sírios. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois disso, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Noás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para consolar acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor Anum: pensas que por Davi ter mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura, não enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-las? Tomou então Anum os servos de Davi e lhes raspou a metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 51. Denúncia de número 51. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir conosco para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Nossa denúncia de número 51.
Muita atenção nessa nova proposta multibilionária para os verdadeiros líderes, ministérios, igrejas e amigos do Senhor Deus. A proposta é de 120 milhões de reais para ir participar. Basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E também, para concorrer ao prêmio, você precisa passar pelo foco dos 12 livros que nós separamos na Bíblia Sagrada. Basta não estar adulterando a nenhum dos 12 focos presentes na mensagem. E após passar nos 12 focos dos 12 livros e você ser examinado nos 12 livros da Bíblia Sagrada, que nós selecionamos, e não estiver adulterando nada nesses 12 livros da Bíblia Sagrada, você vai receber o prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. Lembrando que a todos vocês que adulterar um único foco desses 12 livros da Bíblia Sagrada é o suficiente para toda a igreja ser condenada, tanto os que dizem ser dela ou que ela é sua. Então, muita atenção nos 12 livros com os 12 focos que pode mudar a sua vida, tanto financeira quanto espiritual. O vídeo com as informações completas está disponível em nossos canais com o título Mensagem 12, com a hashtag A Mensagem dos Séculos. Verifique o vídeo completo e anuncie essa mensagem de número 12 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem do Século e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração é a oração de número 1. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos exércitos e príncipe da paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder do sangue do Senhor Jesus, o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Mentalize agora um número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio dos livros. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito do Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Livro de Jó, 42 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. O capítulo é o capítulo 39 do livro de Jó. Capítulo 39 do livro de Jó. 39. Contém 30 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Pode contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas escurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. Glória ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Obadias, um capítulo. Obadias. Livro de Obadias contém um capítulo com 21 versículos. A restauração e felicidade de Israel. Versículo 15, 16, 17 e 18. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo o teu mal feito,
tornará sobre a tua cabeça, porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas o monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e da sua casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão, a este eu consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias. 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo, do livro de Neemias. O capítulo é o capítulo 4 do livro de Neemias. Capítulo 4 do livro de Neemias contém 23 versículos. A defesa contra os adversários. Tendo Sambalá ouvido que edificava o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu os judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias e o Anomita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. O capítulo é o capítulo 14 do livro de Zacarias. Capítulo 14 do livro de Zacarias contém 21 versículos. O juízo sobre Jerusalém e seus opressores. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é 2 Reis, 25 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 22 do livro de 2 Reis. Capítulo 22. Capítulo 22 do livro de 2 Reis contém 20 versículos. O reinado de Josias. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi,
seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Euquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Escritura Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer uma oração. Oração de número 10. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscrito dessa sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilham a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. Livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Marcos. O capítulo é capítulo 10 do livro de Marcos. Capítulo 10 do livro de Marcos. Capítulo 10 do livro de Marcos contém 52 versículos. O Senhor Jesus abençoa as crianças. Versículo 13, 14, 15 e 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que os tocasse, mas os discípulos os repreendiam. O Senhor Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino do Senhor Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino do Senhor Deus com uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então tomou-as nos braços e, impondo-lhes as mãos, os abençoava. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de João, 21 capítulos. Livro de João. Livro de João. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João. Capítulo 17 do livro de João. Capítulo 17. Capítulo 17 contém 26 versículos. A oração sacerdotal do Senhor Jesus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo o Senhor Jesus falado essas coisas, levantou-se os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre a carne, a fim de que ele conceba a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Senhor Deus verdadeiro, e o Senhor Jesus o Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra,
consumando a obra que me confiastes para fazer. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. O livro é 1 Samuel, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Samuel. Capítulo 28 do livro de 1 Samuel. Capítulo 28. Capítulo 28 contém 25 versículos. Saul consulta a médio de Endor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sucedeu naqueles dias que, juntamente os filisteus dos seus exércitos, para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás quando pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto e todo o Israel tinha chorado. Eu tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul e todo o Israel e se acamparam em Gilboa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Mateus. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 17 do livro de Mateus. Capítulo 17 do livro de Mateus. Capítulo 17 do livro de Mateus contém 27 versículos. A transfiguração. Versículo 1, 2, 3 e 4. 6 dias depois tomou o Senhor Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro ao Senhor Jesus: Bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao último livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro é 1 Coríntios, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios. Capítulo 4 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 4 do livro de 1 Coríntios contém 21 versículos. Os pregadores responsáveis ao Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios do Senhor Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem um tão pouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora para vocês a revelação das ofertas, a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de fé
de segmentos de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mentalize agora um número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Número 6, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 3. Número 4, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 2. Número 2, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Número 10, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 31. Número 9, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 33. Número 11, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 3. Número 15, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 8. Número 12, vai meditar no livro de Atos, capítulo 26. Número 16, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 10. Número 8, vai meditar no livro de Jó, capítulo 39. Número 1, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Número 17, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 4. Número 5, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 14. Número 19, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 22. Número 18, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 10. Número 13, vai meditar no livro de João, capítulo 17. Número 20, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 28. Número 7, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 17. E por último, número 3, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor, ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal.
Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja no seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Assim sejam muitíssimos abençoados com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui nesta live. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, interagir e de nos seguir para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do Senhor Jesus o Cristo. Meu muitíssimo amém.